A partir de hoje, pessoal, vamos iniciar um novo tema da ecologia que corresponde a quase 100% das questões do Enem. O que cai de ecologia sempre cai questões envolvendo essa matéria, que é as relações ecológicas. Pessoal, tem que aprender conceito, tem que aprender exemplo e tem que aprender depois gráficos. Gente, depois, semana que vem, vai ter uma aula só de gráficos, tá? Para vocês pegarem. Isso, Maria, bem-vinda, ok? Para vocês não se perderem, como eu havia combinado, a última folha do módulo anterior, nós vamos terminar ao final, ok? Certinho? Todo mundo pegando a página 535, módulo 6, relações ecológicas. Vamos lá aprender bastante, pessoal. Vou apresentar para vocês o meu PowerPoint, tá? Dá um okzinho, Henrique, para mim, se está dando ok para o pessoal ver, por favor. Assim. Opa, beleza. E aí, pessoal, à medida que vocês tiverem dúvidas, vocês vão colocando, o meu ajudante oficial vai me falando. Você já sabe quem é, né, meu ajudante oficial? Boa, Ivan, você consegue? Oi, Henrique. Bora lá, pessoal. Bem-vindos a mais uma videoaula. Na nossa videoaula, a partir de agora, vamos estudar, portanto, o módulo 6, Relações Ecológicas. Não esqueci. Certo? Vamos entender? Espera que uma pessoa entrou, só um momento. Tá compartilhando ainda? Tá sim. Tá. Bom, pessoal, nós estudamos nas aulas passadas os biomas terrestres, que chamamos de epiciclos. Esses biomas terrestres abrigam grande quantidade de diversidade de vida, relações, teias ecológicas. Nós vamos abordar as relações que esses seres vivos fazem entre si. Então, é impossível no habitat as espécies viverem isoladas. Isso não acontece, elas se interrelacionam. E essas relações podem ser de duas formas. Então, veja bem a imagem, ó. Quando a relação ecológica ocorre entre indivíduos da mesma espécie, eu falo que é uma relação chamada intraespecífica. Anota essa palavra, porque essa palavrinha intra é uma alternativa inteira, certo? Relação que ocorre entre indivíduos da mesma espécie, intraespecífica. E eu tenho também na natureza as relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Esses de espécies diferentes, por exemplo, aqui uma coruja com um rato, eu chamo de relações interespecíficas. Interdiferente. Muito bem. Só que tem questões de vestibulares que abordam outros nomes para os dois tipos de relações. Anota aí, pessoal, que não tem na apostila, tá? Relação intraespecífica é chamada também de homotípica, com H. Homotípica. Relação interespecíficas, nós chamamos de heterotípicas. Anota aí, tá? Homotípica, heterotípica. Ok? Dúvida no conceito? Ou seja, as espécies se interrelacionam e nessa aula de hoje nós vamos abordar as relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, certo? As relações intraespecíficas. Continuando. Bom, só que na natureza, pessoal, nós temos relações que vão ser de benefício para as espécies envolvidas ou que vai causar prejuízo para as espécies envolvidas. Então, eu vou dividir as relações intraespecíficas em harmônicas, quando na relação envolvida se há benefício ou positiva, e relações desarmônicas, quando nesse momento da relação você teve algum prejuízo. Na aula, nós vamos estudar essas quatro. As harmônicas,
colônia e sociedade. São só duas, pessoal. Nas relações interespecíficas é bem mais. E as desarmônicas, competição e canibalismo. Então, quando eu falar isso daqui, competição, canibalismo, sociedade e colônia, eu tenho que saber que está ocorrendo entre indivíduos da mesma espécie, porque é uma relação intraespecífica. Não pode esquecer. Vamos iniciar com a relação intraespecífica positiva, uma relação em que você tem ajuda entre os envolvidos, em que não vai ter prejuízo entre os envolvidos. E essa primeira relação é a colônia. Com bastante atenção, o que é a colônia? Geralmente, na prova do vestibular, você tem que estar sempre identificando uma palavra, que é que os indivíduos da mesma espécie, do grupo das colônias, eles têm que estar ligados anatomicamente. O que é ligados anatomicamente? Tem que estarem grudados um no outro, podendo ou não ocorrer divisão de trabalho. O mais importante, pessoal, que vai delimitar e dizer o que é colônia, é o fato dos indivíduos estarem ligados. Vamos dar um exemplo? Olha essas esponjas. Uma ligadinha na outra, porque como elas fazem brotamento, elas acabam ficando na célula mãe, na esponja mãe. Ó, uma grudadinha na outra. Aqui eu tenho coral, ó, vários corais ligados no outro. Isso é colônia. Por que eu sei que é colônia? Por causa dessa união anatômica, certo? Só que agora eu quero que vocês observem uma diferença. Aqui também, pessoal, olha isso aqui é uma caravela do mar, é um quinidário. Essa caravela, ela é formada por uma colônia de pólipos, uma colônia de mais ou menos 4, 5 indivíduos que cada um vai fazer uma função. Então, por exemplo, aqui em cima eu tenho um grupo de indivíduos que vão fazer a flutuação. Nessa região aqui, eu tenho um grupo de indivíduos que vão fazer a alimentação da caravela. Aqui embaixo, eu tenho os tentáculos responsáveis pela proteção. Eu estou tendo uma divisão de trabalho e os seus corpos estão ligados anatomicamente. Só que veja que tem diferença. Aqui, eu tenho a colônia diferente, ela não é igualzinha, os indivíduos não são iguaizinhos. Então, eu vou chamar essa colônia de heteromórfica. Anota isso, por favor, tá? O que é a colônia heteromórfica? A colônia heteromórfica é quando os indivíduos que estão ligados não têm a mesma forma definida, igual a gente está vendo aqui. Então, um exemplo de colônia heteromórfica é a caravela, ok? Só que nós temos o segundo caso. O segundo caso, vocês estão vendo, ó, o pólipo aqui, o coral, todo igualzinho, um igualzinho ao outro. Neste caso, eu vou chamar de colônia homomórfica ou isomórfica. Então, vamos dividir? Colônia é quando os indivíduos estão ligados anatomicamente. Esses indivíduos podem estar com o mesmo formato, a mesma aparência, eu vou chamar de colônia homomórfica. Se eles não têm a mesma aparência, eu vou chamar de colônia heteromórfica, ok? Bom, o que é parecido com a colônia, e aí nessa relação, ó, antes da gente continuar, eu tenho um símbolo que a gente fala de mais e mais. Depois, lá no resumão final das relações ecológicas, eu vou mostrar para vocês. As duas espécies, todas as espécies envolvidas estão saindo em benefício, então nenhuma está prejudicada e nenhuma está neutra, estão em benefício, por isso que é positivo para todas, certinho? Vamos passar agora para a sociedade. Sociedade, pessoal, importantíssimo, tá? Na relação de sociedade, que também vai ocorrer entre indivíduos da mesma espécie, eu observo duas características importantes nas espécies que vivem em sociedade. Por exemplo, abelha, cupim, formigas, espécie humana, apesar de que nós temos outras relações que superam a sociedade. O que tem que se observar na relação de sociedade?
eu tenho que ter uma divisão de trabalho, cada organismo envolvido vai fazer uma espécie de um trabalho que já é delimitado geneticamente, ele já nasce fazendo aquilo, e uma certa hierarquia. Eu vou mostrar isso aqui para vocês usando a sociedade das abelhas. Nós temos, por exemplo, nas abelhas, o zangão. O zangão é um macho, a única função que ele tem é a reprodução. A partir da reprodução, pessoal, ele vai morrer, porque ele queria gerar a vida ali com a rainha. Então, a função dele, reprodução. Aqui eu tenho duas abelhas fêmeas, a rainha e a operária. No entanto, eu observo uma hierarquia. Qual que é a hierarquia? A rainha, por ela ter se alimentado da geleia real, que é um tipo de nutriente, de um pólen muito mais com energia, ela acabou ficando fértil. Então, a rainha é a única que reproduz, e ela é bem maior. Então, você consegue identificar nas regiões de cupinzeiro, nas regiões de abelhas, de formigas, que as rainhas, elas são bem maiores que as operárias, tá? Ou do que qualquer outro grupo. E a operária, neste caso, ela é estéril, porque ela tem que fazer a limpeza ali da colmeia, tem que fazer defesa, tem que fazer um monte de coisas. Então, vocês estão observando na minha fala que existe, está tendo uma divisão de trabalho e uma hierarquia? E não esqueça, ó, os corpos não estão ligados diretamente, diferente da colônia. Colônia, os corpos estão ligados. Isso é importantíssimo. Cai bastante em questões quando o exercício fala assim: a sociedade é um tipo de interação harmônica interespecífica. Errado. Sociedade é uma interação harmônica intraespecífica. Assim como a colônia. Então, ó, nós finalizamos as relações harmônicas positivas. Qual que é a diferença, turma? Colônia, os corpos estão ligados e a sociedade não estão ligados. Ok? Agora vamos passar para as relações desarmônicas, em que você vai ter prejuízo para alguma das espécies envolvidas ou até mesmo para as duas. Quais são essas relações desarmônicas intra da mesma espécie? Competição e canibalismo. Anota, pessoal, porque vai ter também a competição de espécies diferentes. E aqui nós vamos ter um outro tipo de fenômeno, em que uma das espécies vai excluir a outra. Vamos falar na aula de amanhã, tá bem? Vamos falar então das negativas. Na natureza, é muito comum indivíduos da mesma espécie, ó, não esquecer, competirem pelo mesmo recurso. Isso acontece com os animais, quando eles competem pela fêmea no ritual do acasalamento, quando eles competem para nidificar, por exemplo, as aves para fazer um ninho, quando competem pelo território, para ter um local que eles delimitam o território. Então, é muito comum acontecer a competição intraespecífica. Por exemplo, tem casos de girafas que competem umas com as outras, elas ficam se degladiando com pescoçadas. E aí você vê que ao final, nessa competição, eu falo que as duas espécies envolvidas vão ficar menos, o símbolo, porque as duas vão gastar tanta energia nisso, que elas vão acabar saindo prejudicadas. O que não pode esquecer, isso acontece porque elas estão competindo pelo mesmo recurso. Vou dar um outro exemplo. A solitária, que é a tenha, ela acaba, por exemplo, jogando substâncias tóxicas, só que para só ela sobreviver no intestino, para ela estar sozinha. É uma forma de competição. E assim vai. Na natureza ocorre assim de bastante frequência, tá? O que não pode esquecer é que essa competição ela é sadia, porque é uma competição, por exemplo, que vai gerar, às vezes, seres mais adaptados, que vai gerar, não, que vai selecionar seres mais adaptados. Vou dar um exemplo do tubarão. Algumas espécies de tubarões, que são ovo, quer dizer que é o ovo vai acabar abrindo dentro do corpo da fêmea,
os tubarãozinhos ficam dentro lá do corpo da fêmea. Só que aí fica um tubarãozinho querendo comer o outro, certo? E um querendo comer o outro, um acaba comendo mesmo. E sempre vai nascer aquele que estava mais esperto, mais apto. Tá? Então, lá naquela competição intrauterina, né? Lá da mãe, dentro lá do corpo da fêmea, só um tubarãozinho vai sobreviver. Só que esse tubarãozinho que vai sobreviver, ele vai estar bem mais apto para estar no ambiente, no meio de tantas relações que acontecem na natureza, tá bom? Essa é a competição, ok? Intraespecífica. Agora vamos passar para canibalismo. Vocês têm que prestar muita atenção aqui para não errar a questão que é boba. Errar a questão boba, você fica atrás, sim, de muita gente. Quando eu tenho um ser vivo que se alimenta do outro de espécies diferentes, é a predação ou predatismo. Quando eu tenho indivíduos da sua mesma espécie se alimentando de sua própria espécie, eu tenho um caso de canibalismo, que é o caso, por exemplo, que eu acabei de falar aqui do tubarãozinho. Esse canibalismo acontece bastante em invertebrados, como insetos e como aracnídeos. Eu vou dar o caso aqui do louva-a-Deus, tá? É muito comum na hora da cópula a fêmea comer a cabeça do macho, ó, foi tudo. E às vezes o macho até fica se degladiando e ele fica quietinho, porque ele sabe que ele vai garantir que a fêmea tenha comida suficiente para os descendentes. Então, é uma forma de seleção natural, acabou selecionando esse tipo de comportamento. O que é cópula, professora? Pode perguntar. O que é cópula? Ah, desculpa, cópula é cruzamento, cruzar? Acasalar. Então, eu vou falar de novo. No momento que eles estão fazendo aqui o cruzamento, o sexo e tal, ela tá comendo a cabeça do macho. Professora, Pode falar, Henrique. neste exato momento, de acordo com as regras do Edilson, acabou a aula. Mas se a senhora quiser finalizar o conteúdo, Ah, tá. Continua agora, tá? Tá. Estamos finalizando. Oh, meu Deus, essas regras. 8h45 já deu? já. Tá. Agora. Obrigada, Henrique, por me avisar. Então, vocês compreendem que canibalismo tem que acontecer entre indivíduos da mesma espécie? E nesses casos aqui que está acontecendo, pessoal, eu tenho a garantia que a fêmea vai ter nutrientes necessários para alimentar os seus filhotes. Então, é uma forma que o macho sabe que, por mais que ele vai morrer, ele vai gerar toda a prole da frente. Então, ele foi aqui meio selecionado. Agora, eu queria colocar uma observação. E está acontecendo na natureza casos de canibalismo que não era natural. Por exemplo, alguns ursos polares, por não terem comida, por ficarem muito esgotados, eles acabam comendo os filhotinhos, que não acontecia, certo? A espécie humana também, nós temos tribos arborígeas que se alimentam de carne humana, muito raro, mas aconteceu de pessoas que não são indígenas terem que se alimentar, que é aquele caso dos Andes, né? Depois eu queria que vocês vissem o acidente dos Andes, onde o pessoal ficou mais de 70 dias nos Andes e teve que se alimentar do corpo da irmã, do amigo, num acidente. Depois eu vou mostrar o livro para vocês, é bem interessante. Bem? Bom, segundo o meu ajudante, Henrique, obrigada, tá, Henrique? Hoje, pessoal, as intraespecíficas, tá? Tô saindo aqui do meu compartilhamento. O que vocês acharam do conteúdo? De boa. De boa. Então, finalizando, resumindo, as relações intraespecíficas da mesma espécie, harmônicas, sociedade-colônia, desarmônicas, competição e canibalismo. Fechou, pessoal? Espero vocês amanhã, tá bom? Aguardo todos amanhã nas relações